Olá, amigo ouvinte da Rádio Brasil de Fato. Aqui de novo o locutor Sérgio Lima, de sempre, desse programa Sarau do Tempo Livre, aqui no 98.9 do Dial de São Paulo, mas aqui no YouTube para todo o Brasil, né? E quem sabe fora do Brasil. Hoje eu estou aqui com convidados especiais, né? Como sempre, o Márcio Maresia e o Du Dois Girassóis. Dá um salve aí, Márcio Maresia, para os nossos amigos ouvintes. E aí, tudo bem? Satisfação estar mais uma vez aqui. É sempre uma boa oportunidade estar falando com o seu público aí, conhecendo pessoas novas, pessoas também conhecendo o meu trabalho. Então é uma alegria, só alegria. Isso aí. E o Dois Girassóis, né? A Luísa Novaes e o Aloysio Oliveira. Dá um salve aí para o nosso amigo ouvinte, espectador do YouTube. Tudo bom, gente? Muito boa noite. Somos os Dois Girassóis. A gente está lançando o nosso primeiro álbum, Coisas Boas, e a gente convidou o Márcio Maresia para fazer a participação desse álbum com a gente nessa faixa Coisas Boas, na gaita, né? É isso aí. E oi, boa noite para todo mundo. Quer falar mais sobre o CD? Não, só uma boa noite. Boa noite. Isso aí. São Dois Girassóis. Para você quer falar alguma coisa? Não é isso que eu quero falar. E a gente está lançando o nosso álbum, Coisas Boas. A gente tem um patrocínio da Pinab, né, que a gente recebeu esse incentivo, né, de gravar o nosso álbum. E aí a gente conseguiu fazer num estúdio profissional, né? A gente conseguiu gravar com bateria, gravar com baixo, gravar com a gaita do Márcio Maresia, gravar com flauta. E além dos instrumentos que a gente toca, né, que é viola caipira, sanfona, voz, o bóran, né? Isso aí, triângulo. E é isso, o que mais? A gente está bem grato à prefeitura por todo o incentivo que eles deram aqui de Guararema, né? Que com isso a gente conseguiu fazer um álbum com 9 faixas e foi lançado agora, faz acho que 2 semanas, né? E tá tendo uma boa resposta assim do público, o pessoal tá gostando. A gente está bem feliz. Legal. Vocês querem mostrar aí o Coisa Boa? Coisas Boas? Pode ser. Vamos fazer ela acústica aqui, né? Vamos fazer ela. Que a gente saiba florir aonde a vida nos levar, que a gente saiba florir aonde a vida nos plantar, que a gente saiba florir aonde a vida nos levar, que a gente saiba florir aonde a vida nos plantar. Crie ondas de coisas boas, porque elas vão e voltam. Crie ondas de coisas boas, porque elas vão e voltam. Crie ondas de coisas boas, porque elas vão e voltam. Crie ondas de coisas boas, porque elas vão e voltam. E aqui vai a dica, hein? Pegue um pouco de sol, faça longas caminhadas, se puder, só descanse. Então, entre no mar. Faça da sua rotina ser feliz. 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 Por isso não polua, evolua. 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 Eita, cadê o Márcio Nagai? Que a gente saiba florir aonde a vida nos levar, que a gente saiba florir aonde a vida nos plantar, que a gente saiba florir aonde a vida nos levar, que a gente saiba florir aonde a vida nos plantar.
Crie ondas de coisas boas, porque elas vão e voltam. Crie ondas de coisas boas, porque elas vão e voltam. Crie ondas de coisas boas, porque elas vão e voltam. Crie ondas de coisas boas, porque elas vão e voltam. Que eu digo aí. Pegue um pouco de sol, faça longas caminhadas, se puder, só descanse. E então, entre no mar, faça da sua rotina ser feliz. 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 Por isso não polua, evolua. 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 Aê! Essas gerações em época de COP30, né? Pois Por é. isso, evolua. Algumas das nossas músicas falam sobre reciclagem, inclusive o Aloysio nasceu no Dia do Meio Ambiente, então a gente tem um reggae também que fala sobre isso, Repara, né? Que a gente fez a partir dos 7 R's. Mas a gente não estava falando só das matérias orgânicas, das coisas, mas também dos nossos sentimentos e da forma como a gente vive, sente, trata as pessoas, que aí a gente também tem que reciclar os nossos sentimentos, né? Vamos tocar? É isso? Pode tocar? É isso, Sérgio? Ou é? Podemos. Aí depois a gente passa Conduz duas aí. vezes. Tá bom. Não, deixa o Márcio, por favor, pelo amor de Deus. Não, pô. Não, a gente está empolgado aí. Às vezes acontece isso mesmo, né? Quando tá num sarau, assim, há uma empolgação, né? E aí toca mais de um. Então... eu tô com uma música que eu fiz assim... Eu tava deitado na rede aqui de casa e tava ouvindo na televisão as notícias, assim, acontecendo um monte de coisa política no Brasil. Aí eu fiz uma música. Aí, assim, ela não tem um viés, assim, é para um lado ou para o outro. É uma música falando um pouco do perfil da política mesmo, normalmente, né? Aí cada um é que entende do jeito que quiser. Então... Eu quero saber se você vai me esquecer, como muita gente faz, só pede mais quando tem o que quer, esquece o que falou, nem sabe quem sou, só faz o que quer. Parece uma boa pessoa, é lobo em pele de cordeiro, só tem segunda intenção, não vê alma, só vê dinheiro. E eu quero saber se você vai me esquecer, quando tem o que quer, esquece o que falou, nem sabe quem sou, só faz o que quer. Tá dizendo que olha por mim, que ama o povo do Brasil. Mas de fato eu não sou ingrato, quem deixou o nosso cofre vazio. Eu quero saber se você vai me esquecer, quando tem o que quer,
esquece o que falou, nem sabe quem sou, só faz o que quer. Mas um dia isso tudo vai mudar. E eu vou seguir por aqui, tocando meu blues, tocando minha gaita, cuidando da minha vida, né? Muito bom, Uma muito versão bom. mais resumida, que é um pouco mais comprida a letra. Muito bom. Legal. E essa aí você queria fazer uma referência aos políticos nacionais. Porque assim, tem aquela música do Zé Geraldo, que ele fala, normalmente os compromissos assumidos sempre tomam uma subdimensão, né? Então, procura tem o Bezerra da Silva também, tem uma música que ele fala que o candidato caô só visita o morro quando é ano de eleição. Então, é um pouco assim, né? O político, ele tem uma relação com o povo, de uma maneira geral, né? Do que eu vi até hoje, do que eu acompanhei de política até hoje. Aí, quando tá no lugar, parece que perde um pouco a conexão com aquela comunicação que teve com o público, né? Porque as coisas, a gente sabe que são difíceis de se desenrolar lá em cima, né? Então é isso, é mais ou menos essa ideia, né? Perguntando, eu quero saber se você vai me esquecer, como muita gente faz, né? Então eu quero saber se vai me esquecer ou não. Você falando assim, você falando desenrolar lá em cima, né? Imagina lá no superior, desenrolar lá em cima com São Miguel na balança. Ali é muita a política, ela dá uma margem, né, para as coisas irem se ajeitando ali, fazendo as movimentações, né? Então é assim, né? Infelizmente a gente já faz tempo, né? Muito tempo que o Brasil precisa se firmar mais, assim, né? As pessoas mesmo, né? De uma maneira geral, né? Terem mais assim um compromisso com a verdade, com a própria palavra, né? Porque normalmente quem elege é o povo e quem é eleito é o próprio povo, né? São pessoas do povo brasileiro. Então, o que nos resta fazer é ser mais honesto, é ser mais com compromisso, né? Com a palavra, com a ordem. O que a gente tem para fazer é isso, né? É isso que a gente tem que fazer, né? Não adianta a gente ficar lutando e criticando os outros, e quando a gente tem assim a possibilidade de fazer uma coisa correta, às vezes tem gente que não faz, né? Tem aquela falha, né? Por isso que a gente não pode se corromper em nenhuma instância da vida da gente, né? Porque se corrompe aquela frase que os antigos falavam, né? Quem faz um cesto faz um cento, né? Então, a gente nunca se corromper, porque daí, se um dia a pessoa consegue chegar num cargo público, ela já tem aquela fibra moral para não se corromper, né? Então, a população é que tem que trabalhar mesmo para não se corromper mesmo. Verdade. Eu acho que é uma questão também da educação, né? O Brasil precisa investir mais, né, na educação e entender que ser ético, né, é uma coisa importante, né, para uma vida em sociedade, né? A falta de ética na política, no dia a dia, no cotidiano, né, nas relações interpessoais, ela só gera conflitos, né, e dificuldades, né? Então, aquela velha máxima, não faça para o outro aquilo que você não quer que façam para você, né? E seja a mudança que você quer ver, seja você, né? Essa mudança, né? Exatamente. Você quer honestidade, então você tem que ser honesto mesmo, né? Então, eu acho que isso faz parte realmente da educação, né? Não só assim aquela coisa mais básica da educação, da escola, do lápis, da caneta, mas a educação moral mesmo, né? Enfim, eu penso assim, sabe, que hoje em dia muitas pessoas usam essa coisa assim, moral, como se fosse uma plataforma política ou até um escudo, né? Mas a moral, ela é uma coisa muito boa mesmo, né? Então, uma pessoa no sentido de ser uma pessoa honesta naquilo que ela
ela está fazendo, né? Então ter uma moral mesmo, né? De poder ter uma propriedade naquilo que faz, né? Então, para mim, a educação ela está dentro disso, né? Da gente saber que tem coisas que a gente pode fazer e tem coisas que a gente não deve fazer. A gente não deve fazer isso. Isso tem que ter essa estrutura para os pais poderem ensinarem os filhos, mas às vezes nem os próprios pais conseguiram ter essa estrutura para poder passar para os filhos, né? Então, realmente, eu vejo que a educação é importante, assim, ter uma assistência do governo para quem precisa, mas melhor ainda é quando não precisar, né? Isso que eu vejo que é o ponto de evolução do nosso país, é a gente não precisar disso. As pessoas terem a condição de poder lutar pelo seu próprio pão, pelo seu próprio sustento, né? Mas às vezes precisa ter aquilo para a pessoa, né? Então, é uma caminhada nossa aí, eu vejo, né? Você está falando sobre isso e eu me recordei que assim as bases, né, da arte, ela vem dessa moral, né? Então a arte grega, por exemplo, o teatro, a música, ela vinha trazendo uma história e essa história é moral, para que as pessoas soubessem como elas deveriam se comportar, agir, etc. e tal. Então a arte ela sempre tem esse papel, né? De alguma forma trazer uma mensagem, alguma coisa que as pessoas vão refletir a respeito delas. Se é positivo ou se é negativo, aí é uma questão que é a pessoa que vai ouvir ou vai ver, né, que vai sentir a respeito disso. Mas a arte, ela tem esse papel, né? Desde os primórdios dela até agora. E foi interessante que uma das músicas que a gente fez, que chama O Beijo, quando o professor de sanfona do Aloysio ouviu, ele me perguntou assim, mas vocês fizeram isso por causa dos desenhos que tem lá no Piauí? Né, que eles mostraram que desde os tempos dos primórdios as pessoas já estavam lá fazendo os desenhos dos beijos, né, nas paredes. E a gente fala a respeito disso na música, né? Mas assim, olha que interessante como a arte ela é poderosa, né? Eu na verdade nem tinha pensado nisso, nem tinha estudado a respeito disso ou examinado isso. Mas a minha questão era que o beijo é uma coisa que ela sempre nasceu no sentido de que em determinado momento alguém vai lá e dá um beijo na pessoa para mostrar um pouco de carinho, né? Então, essa é outra música que está no CD, né? A música 3, é isso? Tá. É isso aí, tá bom, vamos lá. Gostei. Os franceses podem dizer que o beijo nasceu na terra da Torre Eiffel. Os italianos são românticos e acreditam que o beijo nasceu na terra da Torre de Pisa. Mas o verdadeiro beijo, você sabe onde ele nasceu? Ele nasceu muito antes de mim e de todos vocês. Quando o primeiro ser humano decidiu demonstrar um pouco de carinho. Beijo de boneca, beijo de ursinho, beijo lá na bola, beijo de carinho. Quem quer um beijo, põe o dedo aqui. Quem quer um beijo, põe o dedo aqui, que já vai fechar, e que já vai fechar, e que já vai fechar. Pera, uva, maçã, salada mista. Pera, uva, maçã, salada mista. Diz o que você quer, sem eu dar nenhuma pista. Diz o que você quer, sem eu dar nenhuma pista. Beira das mãos, uva, dá um abraço, maçã, dá um beijinho, e salada mista. Beijo, beijo, eu quero um beijinho. Beijo, beijo, eu quero um beijinho que a mamãe vai dar e que o papai vai dar e que a titia vai dar e a vovó vai dar e o vovô também. E quem é que não gosta de um beijinho de boa noite antes de dormir? A
alguém te dando um pouco de afeto e carinho. O amor é a única revolução possível, né? Lá. Beijo de boneca, beijo de ursinho, beijo lá na bola, beijo, beijo de carinho. Quem quer um beijo, põe o dedo aqui. Quem quer um beijo, põe o dedo aqui, que já vai fechar. E que já vai fechar. E que já vai fechar. Pera, uva, maçã, salada mista. Pera, uva, maçã, salada mista. Diz o que você quer, sem eu dar nenhuma pista. Diz o que você quer, sem eu dar nenhuma pista. Pera das mãos, uva dá um abraço, maçã dá um beijinho e salada mista. Muito bom, muito bom. Melhor um Que beijinho, né? delícia. Dá um beijinho aqui. Aí, eu ia falar, pô. Tinha que ter, né? Tem que exemplificar, né? Não pode só falar, né? Muito bom, muito bom. Legal. Mas alguém perguntou pra gente, né, se o CD ele tinha mais uma coisa infantil, se era mais adulto, né, como é que funcionava. Só que assim, desde que eu comecei a trabalhar com a Luísio, a gente atendeu públicos muito diversos, né? Então a gente tem sim um trabalho infantil, né, que a gente atende, e também a gente atende um público adulto. Então a gente decidiu fazer um CD que fizesse a criança do adulto acordar e dormir o adulto da criança, sabe? Então essa é a nossa ideia, assim, com o CD. Legal, bacana. Vocês falaram, né, meio rapidamente aí no comecinho, né, que a gravação do CD, né, tem a ver um pouco com a lei, né, Aldir Blanc, né, que de alguma forma vocês conseguiram verba para isso, né, que é uma política de fomento do município aí de Guararema, né? Isso mesmo. Perfeito. E eu queria aproveitar a ocasião, né, de volta e meia a gente resvala na questão da Lei Rouanet, né? E a Lei Aldir Blanc é uma lei de incentivo também, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque houve uma espécie de vulgarização, né, da Lei Rouanet, né, de certa forma, como uma espécie de corrupção dentro do meio artístico, né? E que isso levaria, então, os artistas a votar mais no campo progressista, vamos dizer assim, né? Da esquerda, né? Mas sempre que a gente toca em algum tema como esse, né? No caso aí da lei de incentivo do Aldir Blanc, né? Eu acho bom, né? O artista que está, né, de alguma forma, tendo esse benefício da lei, né, de incentivo, falar um pouco sobre isso. Então, eu queria aproveitar a ocasião, né, pessoal do Dois Gerações aí, e vocês falarem um pouco como foi esse processo e o que vocês acham também dessa vulgarização que eu falei, né? Vulgarização em que sentido? No sentido de que tenta transformar, né, os beneficiários da Lei Rouanet em uma maçaroca só, né, que vota a partir de um campo ideológico. E eu acho que esclarecer é um bom jeito, né? Então, passo a palavra para o pessoal aí do Duas Gerações, e o Márcio também quiser falar um pouco também, fica à vontade. Eu posso dizer assim, eu trabalho com a Lei Rouanet já faz muitos anos, então assim, eu fiz um pós-graduação MBA na GV para escrever projetos culturais, e eu sou especialista nisso há muitos anos e já recebi 2 Lei Rouanets com o meu trabalho de escrita. Então, um deles foi para o Teatro Tuca, para organizar 46 anos de história do Teatro Tuca, que eu acho que deve ter algum valor dentro da história da nossa humanidade, né? Inclusive porque Claro. diversos artistas passaram por lá, como Chico Buarque, Caetano, né?
Isso sem contar Sarah Vaughan e muito mais outros que eu estou aqui, né, só delimitando alguns. E depois disso, eu organizei a biblioteca pessoal da Hilda Hilst, também com projeto de Lei Rouanet. Então, assim, eu já venho trabalhando com alguns projetos como esse, acredito no valor deles, sempre trabalhando dentro da lógica da preservação e da história, que é a minha área. E quando eu vim para a música, eu não compreendia como é que eu faria isso dentro dessa outra ordem, porque, afinal de contas, eu trabalho com arquivo, com bibliotecas, né, com outro tipo de conhecimento. Então, assim, a gente escreveu até a Lei Rouanet. Já 2 vezes, né? A gente foi contemplado 2 vezes, mas por sermos artistas pequenos, no sentido de que a gente não é famoso, a gente teve muita dificuldade de conseguir um patrocinador. Então, a gente perdeu 2 Leis Rouanet ganhas, né? Então, assim, para as pessoas entenderem que esse dinheiro não é um dinheiro que é público, né? Ele, na realidade, é um dinheiro que a empresa pagaria para o governo, e ao invés dela pagar esse dinheiro, ele repassa para o artista para ele poder realizar um trabalho, né? Então, assim, nem fica rico com Lei Rouanet ou tem mais vantagens do que outras pessoas. Simplesmente ele está trabalhando dentro de uma ordem que foi aprovada, um cronograma, um orçamento e etc. e tal. É óbvio que para os artistas maiores, com nomes maiores, é muito mais fácil eles conseguirem patrocinadores porque eles já têm um cargo, né? Uma pessoa, uma persona, um marketing que carrega o nome deles. Mas eu vejo que a Lei Rouanet, se, por exemplo, usada para artistas, né, artistas independentes, que são menos conhecidos, talvez ela tenha muito mais utilidade do que da forma como ela vem sendo usada. Mas isso é uma opinião pessoal. E eu respeito muito a Lei Rouanet e eu sei o valor que ela tem. Legal que você tem esse, vamos dizer assim, esse expertise, né, Luísa? Acho muito interessante, né, que alguém com essa experiência fala exatamente porque existe muita fake news, né? Não tem outro nome para dar, né? Muita fala, vamos dizer assim, para desinformar, né? Não para informar. Então, eu acho que é um tema muito interessante, né? A política de fomento. Eu vejo que é uma lei que precisa ser aprimorada, com toda a lei de fomento, né? Sim. E é isso que você está falando, quer dizer, há um respeito, né? Mas que há maneiras de aprimorar, como você falou, né? Priorizar talvez artistas independentes, né? Criar alguns mecanismos, porque toda lei, né, ela precisa de aprimoramento, né? O tempo, né, transforma leis maravilhosas em leis caducas, né, e que precisam se aprimorar se a gente não tiver se aprimorando enquanto sociedade. Agora, só criticar e sem saber, né, fica ridículo. Né? Não, e você imagina, se a gente não conseguisse uma lei que nem essa para tratar de arquivos que nem o do Tuca, não tem a guarda da história, né? E a gente está falando de história bem relevante, né? Depois ele foi inteiro digitalizado pela imprensa oficial, com dinheiro da imprensa oficial. Então, assim, a gente está falando de trabalhos que são fundamentais para a sociedade, para a gente poder ter espaços de cultura que estão funcionando e que recebem as pessoas publicamente. Exatamente. E o CD é a mesma coisa, né? Um álbum que fica numa plataforma aberto para todas as pessoas, a gente não vai cobrar nada, né, dele. Ele está aberto para as pessoas ouvirem da forma como elas quiserem. Então, assim, é um benefício público que vai para todas as pessoas, né? Completamente aberto. Eu acho que essas pessoas, que eu diria, com essa maledicência, né, em relação à Lei Rouanet, elas querem se aproveitar de uma certa ignorância, né, e uma certa inveja, né, assim, porque eu vejo que muita gente fala mal dos artistas, né, e às vezes exatamente porque não está botando a arte na sua vida, né. Eu acho que a arte é uma coisa para todo mundo. Né? É óbvio que só vai fazer, né, sucesso ou ter algum espaço de relevância na arte aquela pessoa que tem habilidades artísticas. Né? Mas eu penso que, eu falo porque eu sou médico, psiquiatra e trabalho muito com arte com os meus pacientes. Né? Acho que a arte ajuda muito, né? Tanto na fruição ali da arte, ver um filme, ver uma exposição de arte, ouvir um show, né? Ouvir músicos bons,
ela ajuda a gente a se acalmar, né? A gente se tranquilizar, né? Então, muitas vezes os artistas ajudam a gente no processo nosso de resolução de problemas emocionais, né? Então, eu estimulo muito isso exatamente por isso. E você descobrir a sua própria arte é super legal. Não precisa fazer sucesso com sua arte. Quer dizer, não existe essa cobrança, né? Existe a possibilidade de você gostar, de mostrar para algumas pessoas, as pessoas que ouvirem também falar, pô, legal o que você está fazendo, está me incentivando a fazer também, né? Então, mas eu sinto que essa vivência que às vezes não é elaborada pelas pessoas, e aí fica um certo achincalhamento, né, do artista, como se o artista tivesse, como eu falei, se corrompendo, né, na questão política. Então, eu acho bem complicado, né, e aí muito legal o seu depoimento, né, Luísa, para mostrar a utilidade, né? Essas leis de fomento, elas buscam isso, serem úteis para a sociedade, né? O Sérgio Rouanet, que escreveu essa lei, na época do governo Fernando Henrique ainda, era um indivíduo muito legal, muito bacana, pensou nisso, e não pode ser achincalhado, né? Ou a própria lei, como acontece, né? Eu acho que é fruto da ignorância, né? Então, eu lembro quando o filme Ainda Estou Aqui ganhou o Globo de Ouro, né? Foram entrevistar um político renomado e ele falou: a Lei Rouanet, né? Tão ignorante que não sabe que a Lei Rouanet não pode ser usada para o cinema. E o filme Ainda Estou Aqui não teve nada de benefício de Lei Rouanet, né? Mas é exatamente essa coisa inescrupulosa que eu estava falando, né? Tentando achincalhar um projeto, né? Porque, de certa forma, a Fernanda Torres e o Walter Salles tiveram um posicionamento político ante essa pessoa, aí ele joga lá, né, vamos dizer assim, a sua desinformação e a sua ignorância para achincalhar um feito, né? Porque esse filme, né, mais à frente foi ganhar, né, o prêmio de melhor filme estrangeiro do Oscar, né? Coisa que a gente nunca tinha ganhado, né? Então, estamos num momento delicado, né? E por isso que eu estou aqui, de certa forma, explorando o seu conhecimento, né, Luísa, para que você fale mais, né? E você também, né, Márcio, se quiser comentar alguma coisa, que eu acho importante vocês que fazem o dia a dia da arte desmistificar, né, essa situação, né? O Aloysio também, se quiser comentar alguma coisa, né? Porque nosso programa tem essa ideia, né, de criar público, mas ao mesmo tempo criar uma crítica no público, né? Ele entender que existe muita fake news, né? A respeito desse assunto. Mas eu passo a palavra para vocês aí. Aloysio, o Márcio, quiser falar um pouco. Posso falar? Lógico. Claro. Eu ainda não fiz nenhum projeto na Lei Rouanet, mas um pouco assim, né, do histórico, assim, quem viveu, por exemplo, nos anos 80, lembra que tinha as grandes gravadoras, né? Então, quem bancavam os shows dos artistas, né, eram as gravadoras e bancavam, assim, as turnês, né? Tinha o investimento, né? E depois tinha o retorno para a gravadora do investimento do artista. A partir do momento que acabaram essas gravadoras, esses grandes artistas ficaram sem condição de fazer as turnês, né? Porque vai muito dinheiro para você fazer uma turnê. Não é você entrar num ônibus e parar lá num estádio e achar que tem muito dinheiro envolvido para você ter o retorno financeiro disso. Então, a Lei Rouanet, que no começo ela foi feita assim, com o ideal de fomentar a cultura, não do mainstream, né? Mas é aberta a todos, né? E artistas renomados são povo brasileiro também, né? Eles também podem. Mas a ideia inicial era assim, fomentar naqueles que não tinham uma gravadora, que não têm uma condição de investir na própria carreira, né? E isso eu vejo que algumas coisas assim que
tem esse lado mais romântico, né? Mas assim, na realidade, tem algumas coisas que realmente são um pouco chatos até, né? Porque, por exemplo, teve uma época que eu fiz teatro e o diretor de teatro lá da companhia que eu fazia parte sempre tentava fazer, ele fazia, por exemplo, eu trabalhei num espetáculo dele que era falando de uma família que recebia no seio da família uma criança com neurodivergência, por exemplo, né? E assim, aquele tema, ele não foi interessante para ninguém, para um patrocinador, por exemplo. Com certeza. Porque tem hoje em dia as empresas, elas vão querer, a maioria, elas vão querer também estar ligadas aos temas que estão mais em voga, que são mais relevantes. Então, tem uma coisa assim que não é uma cultura assim espontânea, ela segue algum padrão. Se você não se encaixa muito num certo tipo de padrão, você não tem muito espaço. Então, esse é um ponto que eu vejo que, né, você falou, Sérgio, que a Leila precisa ter se ajustar, se adaptar. Esse eu vejo que é um ponto que aí não é nem na lei, mas é assim, na empresa, que as grandes empresas têm um departamento específico para cuidar dessa parte. E aí, quem é que está nesse departamento? E qual é o viés cultural da pessoa, né? Então, essa é uma coisa que a gente fica um pouco à mercê também. E tem uma outra coisa também, por exemplo, a Luísa sabe que quando você é aprovado num projeto da Lei Rouanet, você pode entrar lá e ver todos os projetos que tem lá, e você vê os valores dos projetos. Perfeito. Então, você vê lá que tem projetos que realmente têm valores exorbitantes no que a pessoa vai ganhar. Isso tem mesmo, tá, Sérgio? A Luísa sabe disso. Então, dá para você ver quanto que a pessoa vai estar ganhando por mês com aquele projeto. Então, tem um pouco disso, sabe? Eu acho que eu, assim, eu quero deixar claro, assim, que eu não sou obrigado a ter um posicionamento político de esquerda ou de direita, porque no meu pensamento, nenhum deles, para mim, hoje, são pessoas que eu posso ter alguma confiança, tá? Então, eu estou falando, assim, do meu pensamento, eu não estou falando de um pensamento de direita ou esquerda, porque realmente eu vejo que, para mim, tá? Para mim é uma situação... Na eleição derradeira, eu fiz assim, achei difícil votar, porque não tinha quem eu fui para uma proposta que eu achei que era mais adequada para o país, assim, agora se a pessoa vai cumprir ou não é outra coisa. Mas então eu acho que precisa ter esses ajustes mesmo, sabe? Eu acho que tem que a Lei Rouanet, ela acaba não sendo muito diferente do que a economia brasileira assim, no sentido de compartilhar os recursos. Então, ela ficou um pouco mais restrita, né? Então, eu vejo que tem ajustes a ser feitos, mas que, no final do dia, para mim, é uma coisa muito boa. Eu acho que é uma coisa muito positiva. Está aqui o exemplo dos Dois Girassóis, que gravaram um disco, por exemplo, conheço alguns músicos que gravaram, músicos de qualidade, que merecem ser reconhecidos também, e gravaram um disco de qualidade excelente, que qualquer pessoa vai ouvir, vai gostar, vai ter ouvir uma coisa diferente, pelo menos, uma coisa assim, sabe? O disco deles é um disco que ele é muito suave, no sentido de não é um disco de protesto, mas também não é um disco alienado, é um disco que você ouve ele inteiro e você, quando vê, acabou o disco, já passou, ele tão suave que é. Então, isso é uma coisa que é necessária também, sabe? Não precisa só fazer música de protesto, né? Ou música falando apologia à bebida. É um disco muito bom. Então, eu acho que é um disco necessário para as pessoas poderem ouvir, sabe? Então, eu vejo que é uma coisa bem positiva a Lei Rouanet. A gente pode ir trabalhando, né, assim, para melhorar, né? Mas já participei de vários projetos, né, como esse, que são da Lei Rouanet, de músicos honestos e pessoas que têm um trabalho muito bom. Então, eu acho que é uma coisa muito importante.
essas leis municipais também que tem, né? Eu moro em Jundiaí, aqui também tem alguns incentivos municipais também que são muito bons. Aqui, por exemplo, em Jundiaí tem uma coisa muito boa. Há uns 15 anos atrás, mais ou menos, tinha a festa da uva aqui, né? Ainda tem a festa da uva. Mas como que era a festa da uva? Ficava à tarde, assim, com pouquinhas pessoas passando nos estandes, e à noite tinha shows dos artistas top. Então o show começava 8 horas, 7h30 chegava todo mundo. E o resto do dia, a feira ficava vazia. Então, de alguns anos para cá, eles mudaram isso. Então, eles só levam artistas da cidade para fazer as apresentações. E, assim, ficou uma coisa direcionada às famílias. Então, a frequência da Festa da Uva triplicou de gente. E ficou um negócio muito mais legal. Então, eles incentivam os artistas locais. Então, isso é uma coisa muito boa. Eu acho que é importantíssimo isso, sabe? A Lei Rouanet é uma coisa muito boa mesmo. Eu acho que é legal. Precisa de alguns ajustes, precisa também das empresas que recebem, né? Não pensar só no marketing que a empresa vai ter, mas... Depois tem outros detalhes, que assim, como eu participei de vários projetos... Algumas coisas que eu penso assim a respeito da contrapartida que os projetos têm também, que tem que ser revisto. Então tem vários detalhezinhos assim, mas no final do dia é uma coisa positiva para mim, é uma coisa muito boa. Eu vejo que é bem legal. A gente está morando aqui mais no mato, né? E lembrar, né, das coisas boas que tem aqui também, né? A gente não mora mais na cidade, assim, né? E agora eu desci ali, eu vi a parreira, né? Você falou da uva, eu vi a uva, tá dando um cacho de uva, assim, né? E esse movimento político tem dia que dá. Não, sempre dá limão, né? Com política, né? Com político sempre dá limão. Mas também tem dia que dá amora. Mas a gente tem que fazer limonada, né? Tem que fazer a limonada com isso. Porque aí também tem dia que tá dando mexerica, né? Agora tá dando bastante amora aqui e a gente tá fazendo um sucão bem gostoso. A gente mistura com um pouco de hortelã e pensando nisso, a gente vai tocar Acerola no Quintal, que é a faixa 7 do CD. Às vezes dá cerola, às vezes carambola, mas muitas vezes dá limão. Às vezes dá manga, às vezes dá amora, mas sempre tem limão. Às vezes dá banana, banana vem da terra, mas limão aqui não falta não. Tem até que aqui, nesse lugar aqui, mas limão não esquece, é o que sempre permanece. Mas limão não esquece, é o que sempre permanece. Mas limão não esquece, é o que sempre permanece. E o que a gente tem que lembrar é que mesmo que haja dias nublados, o sol sempre volta a nascer. E o que tá ruim também vai melhorar. Às vezes dá cerola, às vezes carambola, mas muitas vezes dá limão. Às vezes dá manga, às vezes dá amora, mas sempre tem limão. Às vezes dá banana, banana vem da terra, mas limão aqui não falta não. Tem até que aqui, nesse lugar aqui, mas limão não esquece, é o que sempre permanece. Mas limão não esquece, é o que sempre permanece. Mas limão
Como diz meu sogro, nananá, eu quero é rock. E é engraçado, né? Porque eu acho que, assim, eu vejo da seguinte forma. A música, ela sempre é política. Independente de você estar falando sobre política ou fazendo protesto, né? Só da gente estar fazendo arte, isso já é uma postura política. A gente não precisa estar falando de armas de guerra, de posicionamento de esquerda ou de direita, né? A política, ela está dentro da forma como você pretende viver dentro de uma cultura, né? Então, assim, a cultura, ela está sempre inserida dentro da realidade das pessoas. Então, a gente tem uma roupa que a gente veste, a gente tem um instrumento que a gente carrega, a gente tem as coisas que a gente possui, né? Ou possuem a gente. E todas essas coisas, elas são políticas. Então, eu vejo que, assim, independente da gente estar falando de banana, de uva, de limão, isso sempre é político. Isso não vai deixar de ser político. A política, ela é muito mais profunda do que isso. A arte, ela já vem com essa propriedade. Exatamente por aquilo que eu falei para você. Na história, a arte sempre foi o lugar da moral. E o que a gente está falando afinal, né? O que é que a gente está falando afinal? É disso. Nossa, eu lembrei aqui do meu pai, né? Meu pai, eu cresci assim, por que eu faço o que eu faço hoje, né? Assim, né? Meu pai, né? Tô viajando, mudando o assunto aqui, tá? Mas meu pai sempre tocou sanfona, né? Meu pai tem um bar que fica lá na região de Interlagos, chama o Bar do Mocotó, perto do Autódromo de Interlagos lá. Que inclusive quase foi considerado um ponto de cultura, porque os artistas se reuniam nesse espaço para poder falar, fazer sua arte, tocar alguma coisa. E já tem 56 anos. Meu pai e minha mãe tocam esse bar ainda, hein? E eu cresci assim, sempre escutando o som da sanfona, porque meu pai sempre tocou sanfona lá no bar, né? E reuniu todos os sanfoneiros lá da região e ia para lá tocar. E eu, moleque, criança, ficava vendo aquilo ali, eu falei, nossa, e eu não dava muita bola para aquilo ali, porque aquela hora que eles começavam a tocar o forró, eu conseguia brincar, que meu pai não ia falar nada para mim, né? Ele deixava eu livre, né? Que ele estava entretido com a música. E meu pai sempre falava, menino, vai estudar, vai estudar. Meu pai comprava, passava aquele carro vendendo as enciclopédias, né? Aquelas coisas, tá? Hoje em dia ninguém nem sabe o que é enciclopédia. Não, tinha que parar, era happening, né? Para comprar um livro, era uma coisa assim, sabe? E aí meu pai comprava os livros, você fala, vai ler. Mas meu pai não lia. Eu não via ele lendo. Ele lia, mas lia escondido de mim, que eu não sabia. Aí eu cresci assim, com vontade de tocar depois, né? Porque ele sempre fazia isso. E os exemplos dele, né? Eu segui os exemplos do meu pai, de ser uma pessoa trabalhadora. Aí, vontade de fazer as coisas, né? E eu tenho essa vontade aqui dentro de mim na música por conta dele. Eu estou fazendo homenagem ao meu pai aqui na rádio, assim. Feliz com esse momento também. Seu César. Seu César do Bar do Mocotó. Do Bar do Mocotó. Eita, vida. Momento político meu, tá? É mesmo, isso que a Luísa estava falando, né? É muito importante, né? Porque, de certa forma, né? Desde os gregos, né? A gente está aí vivendo uma história, né? De como se apropriar da realidade humana, né? E a gente está vivendo isso o tempo inteiro. E as famílias, né? Você falou aí do seu pai, tocando lá o bar e tal, né? E lutando, né, pela sobrevivência, mas ao mesmo tempo, né, mantendo a alegria, a vontade de estar junto, né? Que é uma coisa muito bacana dos shows, dos saraus. O sarau aqui, ele existe um pouco para isso, né? Para a gente ver como é gostoso ouvir a música do outro, ouvir as histórias do outro, como você está contando a sua. Então, muito legal aí você nos conceder esses pedacinhos aí da sua vida, porque é isso que eu tento promover aqui no nosso programa, exatamente contar um pouco da realidade de cada um, para que nosso amigo ouvinte, espectador do YouTube,
entenda que uma das coisas mais humanas da humanidade é a arte, né? Como estava falando a Luísa, né? E vocês lembraram também das representações de beijos nas cavernas, né? O pessoal brinca que era o primeiro cineminha, né? Do povo mais antigo, né? Essas pinturas, e eles iam muitas vezes à noite, né? Quando apagava, não tinha lâmpada, não tinha nada, ficar vendo lá aquelas imagens, né? Quando refletia o sol, a lua, né? Então, eu acho que a arte ela é um norteador, né? De certa forma, né? E nosso programa tem esse objetivo também de mostrar a arte de vocês como um norteador, como alguma coisa que faz sentido, né? Não, é só a gente lembrar recentemente a pandemia, né? Quanto as lives, né, de artistas, né, foi dando sentido para aquele momento que a gente estava, né, sem poder se agregar, né, e usando a internet para fruir essas coisas, né, essas representações, que eu acho que isso é muito gostoso, né, muito interessante de pensar, de refletir, né, que eu acho que isso que ajudou um pouco, né, talvez a gente a passar por aquele momento super difícil, né? Morreram 700 mil pessoas, 710 mil pessoas só no Brasil, né? E muito mais do que poderia ter morrido, né? Porque fora do Brasil a proporção foi muito menor, né? E eu acho que isso tem muito a ver com a peculiaridade que o Brasil tem, né? De desigualdades, de outras questões, e também o momento político que a gente estava vivendo, né? O Márcio, eu sei que ele fez bastante live durante o período da pandemia, e eu sei um tanto de gente, que eu já sei. E como tudo que é bom dura pouco, né? Infelizmente, a gente vai precisar começar a encerrar o nosso programa, né? Foi tão gostoso, passou tão rápido, que a gente nem viu o tempo passar aqui. Mas então eu ia sugerir para o Márcio falar um pouco sobre essas lives aí na época da pandemia, tocar, né? E a gente se despedindo. Tá bom. Um rock, o mais rock and roll que você tiver aí para mandar homenagem pro meu sogro aí. Meu pai, que adora, é um bluseiro daqueles. Ele vai assistir você. Pai da E Luísa. Fã do Márcio Maresia. Fã do Márcio Maresia, então tá. A gente já teve altas conversas sobre os blues, né? Muito legal. Esse disco, tal, o cara gravou e tal. Mas foi interessante a pandemia, porque a gente se virou também, né? Deu um jeito aí de fazer, e as pessoas gostavam de contribuir, auxiliar a gente, né? Porque sabia que a gente não estava podendo trabalhar assim, né? Com o público, né? Então foi muito legal, assim, nesse sentido, né? De se reinventar, mas foi um momento bem complicado para toda a humanidade, né? Mas assim, nesse sentido foi para a gente dar um jeito, né? Eu até gravei singles, né? Comecei a dar um jeito lá. Então, às vezes o ser humano tem essa capacidade de uma dificuldade, ele criar uma coisa nova, né? Eu sempre costumo dizer, por exemplo, assim, um período que eu acho muito ruim, né? Que coisas que eu acho ruim, assim, uma das coisas que eu acho ruim da humanidade, por exemplo, é a escravidão, né? A gente tem mais recente, assim, no nosso país, a escravidão, né? Que a gente conhece da história, mas a escravidão sempre existiu na humanidade. Eu acho que é uma coisa terrível. Mas falando do nosso país, assim, por exemplo, coisas daquilo que foi uma coisa ruim, mas que ficou uma coisa boa, por exemplo, tem alimentos, né? Por exemplo, a feijoada, que é uma alimentação muito comum no Brasil e muito boa, né? Surgiu naquela época, a música, capoeira, outras coisas, né? E eu, como toco blues, nos Estados Unidos também teve esse mesmo reflexo de uma coisa ruim, né? Por exemplo, os bluseiros antigos, eles diziam que o blues é a dor criada para curar a dor. Então tem essa mesmo sentido, né? A pandemia é uma coisa ruim para a gente, mas que daquilo a gente, dos limões, a gente fez uma limonada, né, Luiz e Luísa? Então vamos lá, essa aqui é a música, chama Tem Que Ser Com Você. É uma música mais alegre. Política de alegria, tá, Luísa?
O tempo passa e não espera ninguém. O presente é real, tamo junto, meu bem. Na força do amor é preciso vencer. Na boa, sem pressa, aprendendo a viver na paz. E é possível, eu sei, pode crer. Com chuva e sol, primavera e verão. Tem que ser com você. O galo cantou e vamos acordar. O que já passou não vai mais voltar. Vamos leve, sem culpa, sem choro nem vela. Na boa, sem pressa, aprendendo a viver na paz. E é possível, eu sei, pode crer. Com chuva e sol, primavera e verão. Tem que ser com você. A chuva caiu, a semente vingou, a estrela no céu, quem foi que criou? O destino juntou eu e você, então vale a pena aprender a viver na paz. É possível, eu sei, pode ser. Com chuva e sol, primavera e verão. Tem que ser com você. Da hora, muito Aê. bom. Gostei. Márcio Maresia mostrando aqui para nós, né? Como é que é o nome desse blues? Esse é Tem que Ser com Tem que ser Você. com você. Tem que É um ser disco com que você, eu gravei em 2023, que é... O disco chama-se 50, né? Que eu, em 2023, fiz 50 anos. Legal. Tá bem. Sempre adolescente. Estão falando que a gente vai viver até 100, hein? E com qualidade de vida, então... Beleza, vamos nessa aí. Eu ouvi 50. falar que vai ter gente que vai chegar no 120, hein? Imagina só. Olha, essa geração tocando tá muito sanfona, cedo, né? As crianças, né? tocando Essas sanfona, crianças. tocando sanfona, meu tio foi até o 102. 102, hein? E cuidando da roça. Ah, então aí sim. Aí. Gente, só tenho a agradecer a presença de vocês hoje aqui. Foi muito gostoso esse bate-papo aqui. Ficou muito legal. Garanto que é um amigo ouvinte que, né, nos prestigiou. Está muito feliz aí de ter comungado essa 1 hora aí com vocês, né? Esse casal bonito aí, dos dois Girassóis, a Luísa e o Aloísio. E você, Márcio, voltou aí para o nosso programa, né? Então, agradecer muito a vocês. Esse programa que tem a produção da Denise Souza, aqui na Rádio Brasil de Fato, o Sarau do Tempo Livre, apresentado aqui pelo locutor Sérgio Lima, e que a gente agradece muito a sua audiência, né? E perceber aí, de estar aí com a gente, já há 5 anos, né? Que o programa está no ar. E pedir para vocês, né, que estão aí vendo, estão gostando do programa, tira a gente do infinito lá da internet, manda o link aí do YouTube para os seus amigos, para as pessoas que você conhece, para mostrar o trabalho aí do pessoal dos dois Girassóis, a Luísa, né, que esclareceu muito bem, de um jeito muito bacana, né, o que é a Lei Rouanet aí, como ela pode ser útil, né, para a nossa cultura. E para o Márcio aí Moreira, Maresia, né, que esteve aí com a gente também, né?
já em outra vez e voltou, né? Essas voltas ao programa são sempre muito bem quistas, porque já conhece um pouco do programa. Se não gostou do primeiro, não volta para o segundo, nem para o terceiro e outras coisas assim. Voltamos porque curtiu. Muito obrigado. É isso aí. Então, beleza. E a gente é bem grato pelo convite. A gente é bem grato pelo convite, porque é um prazer, né, poder a gente ter espaço para falar e divulgar o nosso trabalho, que é tão valioso para a gente. Né? E é uma rádio que a gente escuta quando a gente está dirigindo. A gente escutou o Márcio Maresia com Sapiranga no trânsito, e a gente escutou 2 vezes. A gente estava no trânsito e ouvimos os dois. A gente falou, não, a gente vai ouvir inteiro, porque são nossos amigos, pessoas que a gente tem um respeito enorme. Eles não divulgaram nada, mas a gente, como a gente escuta essa rádio, a gente ouviu. A gente estava lá ouvindo ele. E nem sabia que um dia a gente ia estar aqui também. Sabe? Que legal. Muito bom. Muito bom ter vocês aí, viu? Muito obrigado por terem vindo. Graças. Valeu, muito obrigado aí, viu? Muito a gente fica por aqui, amigo ouvinte. Semana que vem tem mais Sarau do Tempo Livre aqui na Rádio Brasil de Fato, 98.9, às 20 horas de toda sexta-feira, sempre um programa inédito para vocês, para poder a gente ir discutindo um pouco mais sobre a música brasileira, sobre a cena independente da música nacional. Tá bom? A gente fica por aqui. Semana que vem, então, mais Sarau do Tempo Livre aqui na Rádio Brasil de Fato.